Muito bem, vamos agora aí para a nossa aula de número 7 de Geografia, segunda série do ensino médio, distribuição e crescimento da população mundial, né? Então, a gente já entendeu como é distribuída a riqueza, como que é dividido o PIB mundialmente, como ele está dividido, não como ele é dividido, não como ele está dividido, e a população, né? Vamos falar então aí de grupos etários, vamos entender o que é a população absoluta, o que é a população relativa. Vamos falar um pouco de demografia. Lembrando, né, demografia vem da origem grega, né, demos quer dizer povo e grafia quer dizer escrita. Então, demografia, você está descrevendo a população, né? Está descrevendo como é essa população. E a demografia, ela é usada para a gente compreender muito aí como é organizada a população, como ela está organizada, e aí ela serve para administrar essa população, para governar essa população. Se eu não tenho conhecimento demográfico, eu não consigo administrar muito bem, né? Se eu não sei quantas pessoas vivem em determinado lugar, como que eu vou construir uma escola? Para quantas pessoas? Vou falar, constrói 2 salas lá, e aí? Tem um monte de inscritos. Né? Então, os dados demográficos, eles têm a necessidade de ajudar aí na administração, principalmente na administração pública, né? Dados demográficos também ajudam muito aí no meio privado, né? Uma empresa que vai produzir determinado produto, ela precisa de dados demográficos para poder traçar o seu método de investimento, traçar a sua estratégia de ação sobre aquela população. Quando uma empresa vem se instalar numa cidade, lógico que ela faz estudos demográficos, tem acesso a estudos demográficos para saber se vale a pena instalar naquela cidade ou não, né? Com certeza, quando se instalou a Havana aqui na Várzea Grande, eles fizeram um estudo, né? Quando se instalou o Extra, eles fizeram um estudo, né? Talvez fizeram um estudo errado, né? Que depois fechou. Então, aí eu não sei, né? Se deu ruim, né? O estudo que eles fizeram, né? Mas com certeza eles acreditavam que a cidade tinha um potencial maior. Ou não fizeram o estudo e erraram, né? E viram que só depois, na prática, que viram que a cidade não deu o resultado que eles esperavam. Então, os dados demográficos são muito importantes em todos os setores, no público quanto no privado. Então, ajuda você a administrar. Mas vamos lá. População absoluta é o número total de habitantes da área considerada. Já a população relativa ou densidade demográfica é o produto da divisão da população absoluta de determinada área por sua extensão territorial. Ou seja, população absoluta é o número de pessoas e pronto, acabou, não tem relativismo. Tanto é que está escrito absoluto. Se é absoluto, não tem nada de relativismo. População relativa já é diferente. É o cálculo da divisão dessa população absoluta pela área, né? Então, tanto é que, né, quando a gente fala em números relativos, é importante salientar números relativos, por quê? Porque, né, se você chega só ao número absoluto, você pode entrar num erro. Por exemplo, vamos falar do momento atual da pandemia. Se você tem um número lá de pessoas, né, infectadas total numa cidade de São Paulo e pessoas infectadas total numa cidade de, vamos dizer assim, Tangará da Serra, você, se não comparar o número da população, o tamanho da cidade, uma série de dados, por aqueles números relativos, você vai falar, nossa, tá um terror lá em São Paulo, Itagará da Serra tá tudo bem, né? Então, para você ter a real dimensão do que está acontecendo, você tem que ter números relativos. O que eles fazem aí na pandemia? Eles dividem o número de casos por milhão de habitantes, né? Então, pega a população da região
e, né, calcula quantos milhões tem e divide o número de casos por milhão. Então, tem 2 casos por milhão, tem 10 casos por milhão. Então, vamos supor, numa cidade de 1 milhão de habitantes, teve 10 casos. Então, vai ter 10 casos por milhão de habitantes. Né? Numa outra cidade de 10 milhões de habitantes, teve 100 casos. Então, 10 contra 100. Mas eles vão estar empatados, né? A quantidade por milhão vai ser a mesma. Então, para você ter dimensão de o que está acontecendo, você precisa ter esse cálculo por milhão. E isso, né, por exemplo, né, as cidades lá do Amazonas, elas tiveram mais casos por milhão do que São Paulo, né, quando você calcula por milhão de habitantes. Então, aí você fala, pô, lá o negócio está mais feio, né? Tem uma população pequena e o vírus está se alastrando. São Paulo tem uma população imensa, né? Tá uma proporção grande, mas quando você calcula por milhão. Aí a gente vai lembrar o que o nosso presidente tentou sair de uma conversa com o repórter e acabou se dando mal em todos os sentidos com a resposta dele. Né? Por quê? Um repórter perguntou, na Argentina, né? A Argentina conseguiu controlar, né? Houve uma presença maior do Estado. Aí ele falou, não, calcula por milhão de habitantes. Ele nem sabia o cálculo, né? E aí, o cálculo dá que, como se você calculou por milhão de habitantes, também a Argentina, né, está se dando muito melhor aí na contenção do vírus do que o Brasil. E aí ele falou, não, você está querendo fazer uma comparação com esse país comunista aí, que é a Argentina, né? E aí ele falou, compara com a Suécia, né? E aí se deu mal de novo, né? Por quê? Porque a Suécia, ela não fez as medidas de proteção, e aí quando você calcula por milhão de habitantes, a Suécia está disparada em casos, né? Então, se você calcular a quantidade de casos com o Brasil, vai parecer que a Suécia tem pouco. Mas a população da Suécia é menor. Então, quando você calcula por milhão de habitantes, você vai ver que tem um monte. Né? E foi um dos piores resultados ali dos países europeus. Ontem saiu no jornal que o governante lá da Suécia, né, se sentia arrependido de não ter tomado as medidas protetivas. A Suécia, comparado com os países do norte ali da Europa, né, teve resultados muito ruins. Isso vocês podem pesquisar à vontade e vocês vão ver o que aconteceu. Então, por isso que a densidade demográfica, esses números relativos, ajudam a gente a entender melhor do que os números absolutos, né? Dados de 2015 indicam que os 5 países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Lembrando, né, quando a gente fala de números absolutos e números relativos, a gente está falando de populoso e povoado. Quando eu falo populoso, estou falando do número absoluto. Quando eu falo de povoado, eu estou falando dos números relativos, da densidade demográfica. Então, por exemplo, China, Índia, são países populosos, mas que têm um território bastante grande. Se você vê esses países aqui, China, Índia, Estados Unidos e Brasil, todos eles têm um território bastante grande, exceto ali a Indonésia. Então, são países muito populosos, mas que não vão ser tão povoados assim, por causa da dimensão do território. Então, populoso é absoluto, povoado é relativo. Então, é só para você lembrar, né? Povoado, povoar, lembra de ocupar. Então, se você tem um espaço que não está ocupado, ele não é povoado. Então, se você tem um espaço ocupado, ele foi povoado. Então, para você lembrar, é só você associar isso, né? Então, populoso não precisa estar povoado ou ocupado, né? É um número absoluto. Então, povoado é quando, né, ocupa o espaço. Então, seria a densidade demográfica. Então, um lugar muito povoado seria, por exemplo, um lugar pequeno onde tem uma população que ocupa esse território. Então, povoado. Então, populoso absoluto, povoado relativo,
densidade demográfica. Então, aqui nós temos exemplos aqui, lá em 2015, né? O país mais populoso do mundo era a China, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia também com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Olha só, a disparidade é imensa, né? Aí a gente vem aqui, né, na casa dos bilhões, aí vem os Estados Unidos com 300 milhões, né? Então, cada um desses ali tem 1 bilhão de habitantes a mais do que o terceiro, do que o quarto, do que o quinto, que é o Brasil. Entre os mais e menos povoados, destaque-se. Então, aqui, lá nós estávamos falando de populosa, população absoluta. Aqui nós estamos falando de povoado. E quando a gente fala povoado, a gente divide a população total pela extensão. E aí o resultado, você tem habitantes por quilômetro quadrado. E aí, o primeiro lugar vai ser de Bangladesh, com mais de 1.000 habitantes, 1.236 habitantes por quilômetro quadrado, né? Pensa num lugar apertadinho, né? Gente vivendo muito junto ali. Coreia do Sul, né? Muito também. Olha só, 517 habitantes por quilômetro quadrado. Quais são as características desse país aqui, desses aqui? Todos eles têm território muito pequeno. Então, eles não vão entrar como países muito populosos, e sim como povoados, né? Por quê? Por causa do pequeno território que eles têm. E aí, países pouco povoados vão ser países que têm território muito grande, e aí, por mais que a população seja grande, ele seja populoso, ele não será povoado. Ele é populoso, porém não é povoado, porque o seu território é muito extenso. Em primeiro lugar, vamos ter aqui a Austrália. A Austrália, né? Quem sabe, a Austrália é uma grande ilha, uma imensa ilha, onde a maior parte dessa ilha, o centro da ilha, é um deserto. E, né, as povoações se dão no litoral dessa ilha. E exatamente. E mas aí, quando calcula, você calcula o território inteiro da ilha. Então, a Austrália ela vai ser pouco povoada. Olha só aqui, 3,1 habitantes por quilômetro quadrado, né? Mas se você for ver a densidade demográfica das cidades da Austrália, vai ser outro resultado. Porque aí você vai calcular o território só da cidade, não da ilha toda. Outro ponto aqui, o Canadá. O Canadá, você lembra de Canadá? Você lembra o quê? De frio, né? A maior parte do Canadá são áreas praticamente inóspitas, muito frio, né? O inverso, a Austrália tem deserto, o Canadá tem lugares muito gelados. A Rússia também tem lugares muito gelados, né? A Sibéria, a imensa Sibéria, é um deserto gelado. Então, esses lugares vão ter lugares muito inóspitos que não vão propiciar o povoamento, né? Por isso eles são pouco povoados e extensos. A Rússia é imensa, o Canadá é também muito grande e a Austrália também. Então, o Canadá vai ter até um pouco maior, né? Mais do que o dobro da Austrália aqui, a densidade demográfica que é habitantes por quilômetro quadrado. Só lembrando que o Mato Grosso ele perde aí para a Rússia, né? Se o Mato Grosso fosse um país, o Mato Grosso estaria um dos menos povoados. Mato Grosso nós temos uma densidade de gado maior do que de população. Lembrando que eu não estou falando aquele gado que alguns imaginam, quem é mais ligado à política, não é o gado que você imaginou agora, é gado boi mesmo, né? Boi, Nelore, aquele lá que dá carne para o churrasco, que dá leite, né? Esse gado que eu estou falando. É necessário levar em conta que a densidade demográfica é um dado teórico e não fornece a distribuição real da população pelo território considerado. Então, está falando que a densidade demográfica não dá exatamente, quando eu falei lá do deserto. Então, vai ser habitantes por quilômetro quadrado, né? Não quer dizer que você vai chegar lá por exemplo, o exemplo lá da Austrália, que você vai encontrar a cada quilômetro quadrado 3 pessoas, né?
Austrália, 3,1, né? Não vai. Vai ter muitos lugares que você não vai encontrar ninguém e alguns lugares você vai encontrar muita gente concentrada. Então, não é um dado real, é um dado quantitativo, né? Porque lá no meio do deserto você vai andar muitos quilômetros e não vai encontrar ninguém. E quando você chegar lá na cidade lá de Sydney, você vai encontrar muita gente concentrada. Você vai falar, pô, né? Então, você é uma pessoa desorientada, ele vai chegar lá em Sydney e vai falar, pô, essa densidade demográfica que eu vi aqui, ó, tá errada. Fala que é 3,1 habitantes por quilômetro quadrado. Tô vendo um monte de gente aqui, né? Lógico, porque você está na cidade de Sydney. A densidade demográfica da cidade de Sydney vai ser totalmente diferente da densidade demográfica do país como um todo. É isso que está sendo expressado aqui. Apenas quando a área tem pequena extensão e densidade demográfica alta é que se supõe esse dado aproximadamente da realidade. Ou seja, né, uma, um lugar onde a população é pequena, a extensão é pequena e a densidade é alta, né, você vai ter essa ideia real. Né? Então, quando a gente faz o cálculo de uma cidade, a gente acaba tendo uma ideia real, né, com lugares muito pequenos. Então, quando a extensão é muito grande, você acaba tendo essa disparidade, né? Tanto na Sibéria, se você for para a Sibéria, se você for lá para a Sibéria, lá onde tem o sol, o dia de 24, o dia de 6 meses, lá na Rússia, lá na Sibéria, você não vai encontrar 8,8 pessoas por quilômetro quadrado. E lá em Moscou, você vai encontrar muito mais que 8,8 pessoas por quilômetro quadrado. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, quando você faz um cálculo de uma área menor, lógico, o resultado vai ser mais próximo do real. Quando você faz um cálculo de uma área maior, o resultado acaba sendo havendo uma disparidade para a realidade. A relação entre o número de habitantes e a disponibilidade de alimentos é um exemplo de como é vital a existência da humanidade, para a existência da humanidade, o estudo da população e de uma área, de um país, de um continente ou de todo o globo terrestre, né? É o que eu frisei no início da aula. Os cálculos demográficos, etários, da população são extremamente importantes para administrar a nossa vida nesse planeta, né? Às vezes, se a gente for calcular, por exemplo, a população mundial, né? Se a gente for calcular quantos quilômetros que cada um habita no planeta, a gente vai falar, pô, tá sobrando espaço, a população pode crescer, né? Mas é um erro. O espaço que eu habito andando, me deslocando, não é o espaço que é utilizado para a minha sobrevivência. Porque para a minha sobrevivência estão sendo produzido, criado gado, estão sendo plantado pé de milho, pé de feijão, pé de arroz, está sendo produzido uma série de alimentos. Então, para a minha sobrevivência, está usando muito mais espaço do que o que eu propriamente onde eu estou vivendo, né? Então, quando a gente calcula a população mundial e o que precisa ser usado desse espaço para sustentar essa população mundial, né, aí leva a gente a perceber que os recursos do planeta estão esgotando e a população mundial não pode crescer tanto assim. Existem já algumas estatísticas, né, de quanto a população mundial vai crescer e quanto terá que ser ocupado para produzir alimento para esse povo. E é por isso, né? E aí a gente fala, nossa, tem terra demais nesse mundo de meu Deus, né? O caipira falando, tem terra demais nesse mundo, meu Deus. Calma lá, não é assim. Se a população crescer tanto, vai faltar terra fértil. Né? Alguns lugares vão se tornar estéril. Né? Se você acabar com a Amazônia para plantar, você vai perder todas as terras para cá, porque né, acabando com a Amazônia, você não tem mais chuva para cá. Né? Aí você perde a Amazônia e perde o restante. Né? Então, por isso que a gente deve agir com inteligência, né? Desmatar com essas coisas. Temos que produzir alimento para esse povão. É mentira. Né? Temos que usar a inteligência. O homem lá no início da humanidade, quando ele começou a produzir lá as margens do Nilo, ele usou a inteligência. Ele começou a barrar o Nilo para poder fazer com que houvesse o acúmulo de terra fértil ali, nas margens do Nilo, do humus ali na margem do Nilo, para ele produzir alimento.
Foi a inteligência humana que fez com que aquele homem prosperasse. E hoje nós precisamos usar a inteligência humana também para produzir alimento para essa vasta população que está no nosso planeta. E aí a gente tem que aprender a produzir mais em um território menor para poder sustentar toda essa população. Né? Um dos grandes avanços foi a criação dos alimentos geneticamente modificados, né? Os transgênicos. Porém, né, tem os prós e os contras. Né? Um transgênico você consegue produzir muito mais por metro quadrado, né, por hectare que eles calculam, né? A produção por hectare, né, aumenta muito a produtividade. Porém, né, do outro lado tem os efeitos que pode causar nos seres humanos esse alimento geneticamente modificado. Né? Tirando esses problemas que pode causar na saúde do ser humano, os alimentos geneticamente modificados seria uma das soluções para a escassez de alimento, né? Porque aí ele iria conseguir produzir mais alimento num espaço menor, sem precisar desmatar tanto. Então, seria uma produção eficiente. Com essas informações, é possível elaborar projetos de desenvolvimento social e econômico para a população mundial de forma mais eficiente e justa, né? Isso que resume o que nós estamos falando, né? Para que serve os dados demográficos? Para ajudar a elaborar projetos econômicos e sociais para a população mundial. A maior parte da população mundial concentra-se no hemisfério norte, ou seja, Europa, né, parte da China está no hemisfério norte, a Índia já está no hemisfério sul, a Rússia, né, são países asiáticos como China, Índia e Paquistão possuem elevado número de habitantes e várias regiões com alta densidade demográfica. Então, ó, China, Índia e Paquistão, né, quando a gente vê lá, ele entra a China e a Índia como populoso, né, ou seja, população absoluta. Né? Mas quando você vai ver a população relativa, vai ficar mais para baixo. Porém, quando você vai nos centros, né, dessas cidades, desses lugares, você vê uma concentração de população. Então, quando você vai para a densidade demográfica de Xangai, né, aí você vai ter uma concentração muito grande de população. Por isso que está escrito aqui, ó, possuem elevado número de habitantes em várias regiões com alta densidade demográfica. Então, o país como um todo não tem alta densidade demográfica, ele tem população absoluta alta, mas regiões desse lugar têm alta densidade demográfica. Então, olha só, aqui, cada ponto vermelho representa 1 milhão de habitantes por quilômetro quadrado, né, que vai representar essa grande densidade demográfica. A bolinha azul aqui concentra pessoas 100 milhões de habitantes. Então, onde que nós vamos ter grande concentração? Porque eu disse para vocês, Europa, Estados Unidos, Canadá muito pouco, tá? Porque aqui está muito próximo do polo, é muito frio aqui. Então, nós vamos ter uma baixa concentração. Estados Unidos, aqui na região Nova York, Washington, né, a porção oeste também começou a ser bastante povoada. A Europa como um todo, né, tem pouco que eu na região onde é a França. A Índia, veja só, a Índia praticamente. A Índia é bem mais povoada do que a China, porque o território chinês é bem maior. Olha só, essa parte da China aqui é um grande vazio demográfico, né? Tem uma população mais concentrada aqui. O Japão, olha só, praticamente todo povoado. Por isso que o japonês planta até em cima do oceano. Então, regiões aqui da África, né, vão ter baixa população. Aqui o Brasil, aqui foi até frisado aqui, o Canadá, né, é um grande vazio. O Canadá, a Alasca, a Amazônia, são grandes vazios demográficos, né? Aqui o xizinho, regiões que apresentam pouca ou nenhuma concentração de população, né? A Amazônia, o Canadá, o Alasca, né? A Sibéria, que eu citei para vocês durante a aula,
né, são lugares pouco povoados. A Mongólia, essas regiões aqui são regiões de cadeias de montanhas, né? Então, que prejudica o povoamento desses lugares. São montanhas muito altas. Então, esses lugares são vazios demográficos, né? Praticamente deserto. Aqui o deserto do Saara, são lugares onde há uma concentração quase que exígua de população. Aqui, a Austrália, que eu disse para vocês, né? Olha só, isso aqui é tudo um grande deserto, né? Onde a população está mais concentrada aqui, né? Então, onde há a maior concentração é Europa e aqui na Ásia, nessas duas regiões, na Índia e na China, somando-se ali com o Japão. Durante a maior parte da história da humanidade, a população mundial cresceu lentamente. Isso é verdade. Por quê? Tinha-se muitos filhos, mas só que morria muita gente. Então, a população ia crescendo lentamente. Até o século XIX, mesmo ocorrendo um elevado número de nascimentos, também era muito alto o número de mortes, decorrente das precárias condições medicinais e sanitárias, além das ondas de fome, guerras, que dizimaram grande parte da população. Então, o avanço, né, na medicina fez com que houvesse esse aumento da população, né, já que, né, apesar da gente estar tendo menos filhos, menos pessoas estão morrendo, porque se morria muito cedo, a expectativa de vida era muito pequena. Se imaginar uma pandemia dessa que está acontecendo hoje, há 100 anos atrás, seria extremamente catastrófico, né? A gente teria números assim de bilhões de habitantes morrendo, né? Ou até metade da população mundial morrendo, né? E hoje não acontece porque a gente tem esses avanços aí na área da medicina e da saúde também, né? Sempre lembra da saúde, não é da higiene, né? Lembrando que a maior parte da história da humanidade o homem viveu em condições sanitárias muito precárias. Então, hoje, né, hoje nós temos um grau de higiene muito maior, apesar que tem muita gente porca por aí, e também muita gente porca porque é porca, e muita gente que não tem acesso ao saneamento básico ainda em pleno século XXI. Ao longo do século XX, a população deu um salto quantitativo excepcional, né? Apesar, né, de duas grandes guerras mundiais durante o século XX e tudo mais, né, a população cresceu. O planeta tinha 1,6 bilhão de habitantes, atualmente totalizando mais em um século, olha só, a gente cresceu imensamente. Então, o século XX foi o século que a gente conseguiu crescer, não porque a gente teve muitos filhos, mas porque a gente conseguiu, né, frear a mortalidade que se morria por qualquer coisa até então. Então, hoje chegamos a 7 bilhões de habitantes, já passamos de 7 bilhões de habitantes, e projeta-se que em 2050 a população chegue a 9 bilhões de habitantes. E é a partir desses dados que a gente vai ter que pensar como vamos alimentar essa população lá no futuro. Então, aqui está o gráfico só dos anos 50, né? 50 para cá. Se fosse um gráfico com uma extensão maior, ele ia vir assim, e aí quando chegasse no século XX, ele ia fazer assim, ó, ia, né, tomar uma projeção geométrica. Então, é isso. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Fique com Deus, cuide-se bem. Até amanhã, se Deus quiser.